Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 17. Eu quero meditar com vocês sobre um assunto que todos nós experimentamos como crentes, que é justamente o ódio e a perseguição de pessoas não crentes. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém chegar para você de graça e dizer que não gosta de você. Quem já teve essa experiência? Ser perseguido no trabalho porque você é crente. Você nunca fez nada com a pessoa, e a pessoa lhe persegue, fala mal de você, tenta prejudicar você, tenta puxar o seu tapete. Quem já viveu isso aqui? Ou eu estou falando para astronauta? Nós vamos aprender como é que nós devemos reagir diante do ódio do mundo, das pessoas que não são de Deus. Jesus vai nos ensinar isso. Ele no capítulo 15, depois de falar sobre o amor, ele diz no versículo 17: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas Jesus, ele quer nos orientar, porque nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como serpentes. Ele vai nos ensinar. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhuma outra fez, pecado não teria, mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Isto é, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Como reagir diante do ódio do mundo? Preste atenção, há uma inimizade espiritual entre o justo e o ímpio, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre a igreja e o mundo. O profeta Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 18, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa inimizade, ela é descrita desde Gênesis. Desde Gênesis. Há duas descendências que se opõem na história: a descendência de Satanás e a descendência santa da mulher que procede de Cristo Jesus. A maior evidência
dessa inimizade é o ódio que o mundo tem para com o povo de Deus. É um ódio cruel, é um ódio gratuito, é um ódio sem motivo. O mesmo que foi experimentado lá por Jesus Cristo. Vamos nos fixar aqui nesse texto, porque Jesus, ele vai nos ensinar por quê, qual é a causa desse ódio. E aí a gente precisa definir a palavra mundo. Ele diz assim: se o mundo vos odeia. O que significa essa palavra mundo aqui? No Novo Testamento, a palavra mundo é usada pelo menos com 3 significados. Primeiro, o mundo criado. Deus criou todas as coisas. Então, o mundo criado, o universo criado é chamado de mundo. O mundo também como humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mundo como criação, mundo como humanidade, e mundo como sistema que se opõe a Deus. É uma sociedade, é um establishment de pessoas lideradas por Satanás, que é o príncipe deles, que é o rei deles, e que está presente em todas as esferas da sociedade, inclusive dentro da igreja, porque o inimigo semeou aqui dentro o quê? O joio, e vai crescer até o fim. Satanás é o príncipe que domina esse sistema. Veja em João capítulo 14, versículo 30, João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. O príncipe. Mundo aí é desse sistema. É daí que vai proceder o anticristo. É daí que procede todas as estratégias satânicas para perseguir o povo de Deus, a igreja de Deus. Por isso que a gente precisa entender. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, a humanidade. Agora veja lá em 1 João capítulo 2, ele vai falar de um amor que Deus odeia. Um amor que Deus odeia. 1 João capítulo 2, versículo 5, versículo 15 em diante, o que diz? Não ameis o mundo. Presta atenção, como é que Deus diz? Jesus diz, porque Deus amou o mundo, e agora ele diz, não ameis o mundo. Porque o mundo de João 3,16 é a humanidade, e o mundo aqui é o sistema perverso. Estão entendendo ou não? Veja o que ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então não é a humanidade no sentido coletivo que vai lhe odiar, não é a natureza que vai odiar a igreja, mas é o sistema liderado por Satanás. A grande pergunta é por quê? Qual é a causa? A primeira delas está aí no versículo 18, João 15, 18. Vamos ler juntos? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. A razão por que o mundo nos odeia
é porque nós estamos ligados a Jesus. Você, ao se tornar uma nova criatura, você foi unido a Cristo. E é muito interessante que se o mundo odiou a Jesus, também odiará aqueles que o seguem ou que estão ligados a Ele. No versículo 20, a gente tem que esperar essa perseguição, porque Jesus diz: o servo, não é o servo maior do que o seu? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então esse negócio de perseguição não é coisa para crente chique, não. É para todo crente que está ligado a Jesus. E é muito importante a gente entender isso, porque Jesus sempre ensinou que o sofrimento faria parte da vida daqueles que se identificam com Cristo. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá o quê? Perseguições. Então, se você não está sendo perseguido, será que você é crente mesmo? Será que existiria provas hoje contra você, para você ser executado como cristão? Você seria condenado hoje por ser cristão, tendo provas cabais acerca da sua pessoa? O que você acha? Não responda não, fica com você. A Bíblia fala que esse sofrimento decorrente da perseguição do mundo e do ódio do mundo é uma bem-aventurança. Está lá em Mateus capítulo 5, 10 e 12. Ele diz: bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome, por causa do Evangelho, vocês passarem por perseguição. Eu li num site de cristãos perseguidos o seguinte: os mártires cristãos, as pedras ocultas da nossa fundação, preferem antes sofrer a morte do que negar a Cristo a sua obra. Sacrificam coisas muito importantes para promover o reino de Deus. Suportam grande sofrimento pelo testemunho cristão. E o segredo disso é porque nós estamos unidos a Cristo. Segundo motivo: primeiro, somos perseguidos, somos odiados pelo mundo pelo fato de nós estarmos unidos com Cristo. Segundo, Jesus vai colocar no versículo 19, segundo argumento de Jesus: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por indo o mundo que vos. Então nós estamos em Cristo e nós não somos do mundo. Você, como cristão, não faz parte do sistema. Você já foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos novas criaturas. A partir desse momento, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não somos desse mundo. É muito interessante, irmãos, porque às vezes a gente fica buscando, como igreja, a aprovação do mundo. Nem dentro da sua casa, quando você faz o que é correto, dependendo da situação, as pessoas não vão entender você. Dentro de casa, dentro da sua família, dentro do círculo mais íntimo de relacionamento, às vezes você mantém uma posição que agrada a Cristo, não vai ser entendida, não vai ser compreendida.
Irmãos, hoje, atualmente, há cerca de 200 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Os 10 países que mais perseguem: Coreia do Norte, Irã, Afeganistão, Arábia Saudita, Somália, Maldivas, Iêmen, Iraque, Uzbequistão e Laos. O que é interessante é que mata cristão todo dia e ninguém fala nada, porque matar cristão dá ibope. Lembra quando Herodes matou Tiago e ia matar Pedro? Ele viu que matar crente agradava a população. Terceiro motivo, porque somos odiados pelo mundo. Jesus vai colocar no versículo 21, por favor. Leia aí: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me... Se não conhecem aquele que me enviou, é porque eles estão mortos espiritualmente ainda. Eles não são novas criaturas. Portanto, o mundo está espiritualmente nas trevas. A sociedade sem Deus está morta em seus delitos e pecados. E é tão interessante que o mundo reage de forma ignorante. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Ou seja, é uma atitude de ignorância espiritual. Por isso que Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando alguém estiver perseguindo você, você olha para ele e diz assim: ó, não diz não, você pensa: eu sei quem está por trás de você. Eu sei. O diabo usa as pessoas, usa os filhos dele. Eu acho interessante também, quarta razão, porque o mundo nos odeia, porque o mundo quer deliberadamente permanecer no pecado. Porque o mundo, na sua condição de pecado, o mundo colocou a criatura no lugar do Criador. Se a pessoa se converte, há uma inversão. Jesus disse para os fariseus: por que vocês não se convertem? Por que vocês não querem vir a mim para terdes vida? Porque vocês querem a glória dos homens. Porque ir a Jesus é receber a justiça de Cristo, é receber a glória de Deus na sua vida. E é muito interessante, irmãos, muito interessante, versículo 22 e 24, aí Jesus argumenta claramente isso: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria, mas agora não somente tem eles visto, mas também tem odiado tanto a mim, como meu Pai. Como é que a gente entende isso aqui? Jesus veio ao mundo como revelação pessoal de Deus. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Mas o que é que diz a Bíblia? Mas o mundo não o recebeu. Ele provou ser o Messias. O mundo, porém, recusou e recusa deliberadamente a figura de Jesus. Vamos lá para João capítulo 3. João 3. Por favor. Porque Deus enviou, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Versículo 19 até 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras... Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas o quê? Então veja bem, você compreender por que o mundo, o sistema, odeia tanto Jesus. Primeiro porque ele está vivo. Se ele tivesse morto, ele está vivo. Vivo e ativo. Porque não adiantou proibir os atletas da Olimpíada. Deus só deu moeda para crente, não sei porquê. Moeda não, como é medalha. E cada um dizia glória a Deus e tal. Eu não entendi nada. O pessoal lá das ilhas de Fuji fazia culto todo dia lá. Então o mundo odeia Jesus porque Jesus confronta o homem no seu pecado. Então quando o sujeito chega com toda a sua pecaminosidade diante de Jesus, a justiça de Cristo, a perfeição de Jesus revela as suas imperfeições, o seu pecado. Aí ele odeia Jesus porque ele não quer largar o pecado. Deliberadamente ele não quer. É muito interessante isso, irmãos. Essa recusa, ela se manifesta de forma progressiva. É ódio, é perseguição. Veja lá no capítulo de João 16, 2. João 16, 2. O que é que diz João 16, 2? Eles os expulsarão, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso. Então não vai só odiar, vai perseguir, vai expulsar e vai matar. O ódio do mundo é progressivo. Agora, eu e você, quando a gente vê as injustiças, porque a Bíblia diz que nós devemos ter fome e sede de justiça. Quando você vê autoridades constituídas cometendo injustiça, praticando aquilo que o que você pensa? Eu penso assim, será que não tem ninguém para dar um tiro nesse cara? Você não pensa isso, eu estou pensando. Morre tanta gente, Senhor, morre tanta gente. Promova esse homem, não sei para onde, mas promova, tira daqui. É difícil. A coisa mais difícil do mundo é você conviver com o ódio, com a perseguição, com as injustiças. Irmãos, há facilidade para abrir qualquer negócio em São Paulo hoje. Bordel, jogo casa de bingo. Tudo que é para o pecado é facilitado e tem patrocínio. Todas as empresas de bebidas e os traficantes promovem festa nas universidades, nas faculdades, de graça ou patrocinado. Não falta dinheiro para as coisas perversas dessa vida. Os grandes contribuintes, os grandes ricos deste mundo usam seus dinheiros para maldade. Mas aí vem esse mesmo Jesus que fala
fala da realidade desse ódio do mundo, ele vai dizer como eu e você devemos reagir. Mateus capítulo 5. A partir do versículo 43. Mateus 5, a partir do versículo 43. O que diz aí? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo. Presta atenção, na lei não tem essa segunda parte. Isso aqui, Jesus está usando o argumento dos fariseus. Versículo 44, ele diz o quê? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Para aí, é demais. Jesus aí me arrebenta com um negócio desse. Pense num negócio desse aqui. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa semana eu orei. Eu falei: Senhor, eu sobre a tua palavra lançarei minha oração, mas que eu não. Agora ele vai colocar por que nós, porque se nós, presta atenção, se nós retribuirmos o mal com o mal, nós estaremos sendo iguais o quê? Ao mundo. É isso que ele me arrebenta. Veja o que ele diz aqui. Se você fizer isso, Arival, não você não, eu, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então veja bem, você, como filho do Pai Celeste, você não tem que odiar, você tem que amar. Você não tem que ser um promotor do ódio, você tem que ter um promotor do amor. Você tem que ser um pacificador. Deus faz isso, porque esse mundo que abomina Deus, que ofende Deus, Ele faz descer sol e chuva todo dia. Tem que seguir o exemplo dele. Não é isso? Se nós somos filhos, nós devemos imitar o nosso pai. Se o nosso pai manda chuva, manda providência. Por isso que Davi escreve o Salmo 37, né? Por isso que Asaf, porque a prosperidade do ímpio, Deus, peraí, eu estou aqui, eu sou dado para ele lá também, pô. Mas é assim, é desse jeito. Para que vos torneis. Versículo 46, vamos ler juntos? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Esse texto aqui é complicado, porque Deus tem um diapasão de perfeição, mas eu não, você não. Mas ele diz assim: atinja o máximo que você possa alcançar, porque Deus é perfeito. Agora, quando ele coloca essa referência de Deus para mim e para você, aí quebra nossas pernas, porque nós vamos ter que amar as pessoas que nos perseguem. Paulo vai interpretar isso lá em Romanos 12. Abre lá em Romanos capítulo 12. Vamos ficar de pé. A partir do versículo 18,
no 17, desculpa. Romanos 12, 17 em diante. Nós vamos ler até o 21. Vamos ler juntos? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então vamos ser crente mesmo, cristão. É batendo em nós e nós cantando. Em libras, em não sei o que, canta. Porque o texto testemunha dizendo que o Espírito Santo vem para nos ajudar nisso. E o Espírito Santo derrama amor no nosso coração. Faz uma experiência. Não vou perguntar porque eu sei que tem. Todo mundo aqui tem algum problema de gente que está ali odiando, perseguindo. Todo mundo tem. Se não tem, está escondido. Está batendo nas suas costas assim. Pela frente é uma coisa. Pelas costas, a facada. Pede a Deus essa semana. Ore a Deus para Ele derramar amor no seu coração por essa pessoa. E começa a fazer o bem. Fazer o bem. Tinha um pastor aí que só falava mal de mim na internet. Mandei uma coleção de livros para ele. O desgraçado parou, não fala mais nada agora. No seu trabalho, estava falando para você, compra um presente e leva essa semana. Disse: rapaz, olha, eu estou lhe dando presente porque eu sou crente. E a Bíblia diz que eu tenho que amar você. Eu vou dizer para você, não é fácil. Mas, estão entendendo o negócio, como é que é? Porque nós temos que ser semelhantes a Jesus. Não adianta usar a rede social para ficar batendo, fazendo vídeo, agredindo as pessoas. Isso não resolve, irmãos. O mal será vencido pelo bem. O amor vence. O amor vence. E nós vamos vencer pelo amor. Senhor Deus, derrama a Tua graça sobre nós nessa manhã. Nós não somos perfeitos, Senhor. O Senhor sabe disso. O Senhor conhece mais a mim, a cada um aqui, do que ninguém. E o Senhor sabe que quando somos perseguidos, ofendidos, a nossa vontade, o nosso querer é fazer justiça com as nossas próprias mãos, é nos vingar, é prejudicar o outro, é retribuir o mal com o mal. Mas Deus, tira isso do nosso coração. Que a instrução de Jesus possa preencher a nossa mente, o nosso coração, nossa vontade, e que nós possamos viver esse amor cristão na prática, Senhor. Na prática. Que o Espírito Santo nos domine, que o Espírito Santo produza o fruto do amor no nosso coração, do domínio próprio. Que o Espírito Santo controle os nossos dedos na internet e a nossa boca, Senhor, ao responder àqueles que nos insultam. Que nós possamos imitar a Cristo, que como cordeiro foi ao matadouro, sem pecado, sem abrir a sua boca, e o Senhor o exaltou sobremaneira. Que o Senhor possa ser o nosso defensor, que nós possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, e o mais o Senhor fará. O Senhor fará sobressair a nossa justiça, como o sol ao meio-dia. Venha nos consolar, nos encorajar nesta manhã, a viver o amor cristão na prática. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.